Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet. Bom, recentemente eu fiz dois vídeos, um sobre arrependimento, erro e perdão, alguma coisa assim, e o outro que eu fiz agora sobre neo-ateus e ateísmo ou antiteísmo. No primeiro vídeo dos erros eu fiz uma meia-culpa dizendo alguns erros que eu cometi em alguns vídeos antigos meus, né? Eu vou fazer um outro meia-culpa agora porque eu vou ser obrigado na temática desse vídeo aqui agora. Eu vou falar sobre leis. Eu sou muito ruim para entender leis. Já estudei alguma coisa, já fui obrigado a aprender alguma coisa, mas parece que meu cérebro tem alguma trava que impede que eu consiga entender burocracia. Sabe, eu não tenho mentalidade burocrática, eu não consigo entender, sabe? Aquela coisa que eu aprendo num dia, no dia seguinte eu já esqueci, não tem lógica no meu cérebro. Então, quando eu falo sobre leis ou alguma coisa assim, geralmente eu faço alguma besteira. Naquele meu vídeo sobre ameaça ao Estado laico, um monte de pessoas veio me dizer que eu cometi um erro na hora de fazer aquela interpretação que eu dei lá para a PEC lá do deputado João Campos, dizendo que não era daquele jeito que funcionava, de tal forma que eu assumo, realmente, eu errei a maneira de interpretar, não quer dizer que era menos perigoso, não quer dizer que o meu vídeo perde o sentido, mas só que não era exatamente aquilo que eu tinha falado. Mas não me peçam para explicar porque eu também não entendi. Do mesmo jeito, quando eu fiz aquele vídeo sobre a decisão do STR de liberar o aborto de anencéfalos para quem quiser, eu fui criticado por ter dito que, na verdade, aquilo lá não era uma lei que foi votada, na verdade aquilo que foi votado foi uma medida de constitucionalidade, né? Então, tudo bem. Enfim, de qualquer forma, nesse vídeo aqui eu vou querer falar sobre a PL 122, que o pessoal fala que é a lei da homofobia, lá, alguma coisa assim, eu vou tentar explicar pra vocês. Então, por favor, se tiver algum jurista ou algum advogado assistindo aí, não fiquem nervosos comigo, tá? Comentem com educação aqui embaixo se eu falar alguma besteira grosseira, e aí eu prometo que eu corrijo da forma que eu puder, tá? Bom, a PL 122 é um projeto de lei, tá, de 2001, se não me engano, que pretende dar uma nova redação a uma lei que já existe, tá? Então isso tem que deixar bem claro. Essa lei é a Lei 7.716 de 1989, já com a nossa Constituição de 88, é de um ano depois, que define os crimes de raça, cor, etnia, procedência regional e religião. Basicamente, essa lei, na redação que ela está agora, ela fala que, por exemplo, sei lá, impedir uma família nordestina de se hospedar num hotel porque eles são nordestinos, você pode punir o dono do hotel. Impedir um negro de entrar num restaurante por ser negro, você pode punir o dono do restaurante. Impedir a inscrição em alguma escola de um muçulmano por ele ser muçulmano pode ser penalizado. Sei lá, negar o emprego a um evangélico por ele ser evangélico, né, isso também é passível de penalidade. E o oposto também, tá? Ou seja, se você quiser negar a entrada numa pessoa branca num lugar porque ela é branca, ela também pode apelar para essa lei, tá? Essa lei fala que não há distinção entre pessoas e qualquer distinção é crime. É claro, essa lei fala que essas medidas não podem ser tomadas por causa do racismo ou da xenofobia, enfim, sei lá qual que seja. Então, por exemplo, se o sujeito é negro e quer entrar num restaurante sem camisa, vomitado, cagado e bêbado, não é pelo fato de ele ser negro que vão barrar a entrada dele. E aí, nesse caso, a lei não vale, tá? Porque tem outros motivos para impedir essa entrada. O mesmo vale para qualquer outra situação. Como, por exemplo, depredação, atitudes impróprias, sabe? Não é porque a pessoa não pode se usar dessa lei para fazer de vítima, sendo que ela depredou alguma coisa ou ela tomou alguma atitude realmente inadequada. Essa lei também, em teoria, não pode ser usada para gerar privilégios para ninguém, já que ela não especifica qual grupo que pode ser protegido por ela. Todos os cidadãos podem ser protegidos por essa lei. Essa lei vale para os dois lados, tanto para a minoria quanto para a maioria. E que eu me lembre, quase ninguém nunca deu um pio para falar mal dessa lei, desde 1989. O ponto mais interessante dessa lei é o artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional, com reclusão de 1 a 3 anos e multa. O que a PL 122 faz? Ela dá uma piorada um pouco na penalidade disso, né? Vai de 3 a 5 anos e sem multa, acho, não sei. E ela acrescenta algumas coisas nessa lei que já existe. Basicamente, ela mantém a redação da lei em todos os pontos, mas ela inclui, além de etnia, religião, procedência nacional, ela também acrescenta orientação sexual, identidade de gênero e sexo. Eu fiquei bem surpreso, me corrija aí de novo algum jurista se estiver aí, mas como o movimento feminista é muito antigo, eu achei que sexo já estava incluído. Pelo menos é o que diz o elevador aqui do meu prédio, né? Já estava incluído na questão da discriminação. Eu não sabia que o sexo não estava, mas essa PL 122 quer incluir o sexo também, né? Para você não ser discriminado por ser homem ou mulher em lugar nenhum. E, enfim, né? Então, além dessa
questão do sexo, também inclui, né, medidas para quem sofre preconceitos de homofobia. Na boa, eu nem sei por que essa lei ainda não incluía isso. Se vocês viram meu vídeo sobre homossexualidade, vocês vão ver que ela é um fenômeno mais do que natural e, principalmente, o gay não escolhe ser gay. No máximo quem escolhe é o bissexual. Logo, nada mais lógico do ponto de vista científico do que igualar o crime de racismo com o crime de homofobia, já que o negro também não escolhe ser negro. É aquilo que o Dawkins fala, eu vou deixar aqui embaixo num texto dele, que a ciência ela não pode te dizer exatamente o que é moral ou não. A ciência não tem esse poder para dizer, a tecnologia, enfim, não dá para te dizer o que é moral ou não. O que ela pode te dizer é o que é coerente ou não para você usar como guia moral. A ciência não te fala se é certo ou não você ter uma lei que proíba a discriminação, por exemplo. Mas ela te diz que, por coerência, se o racismo é crime, a lógica obriga que a homofobia seja crime também. Eu acho que poucos aqui vão discordar sobre a parte que a PL 122 coloca, de que não está certo você perder o emprego por ser gay, ou você ser proibido de se matricular numa escola por ser gay, ou sei lá, ou não poder entrar num restaurante por ser gay. A maioria das pessoas não vai discordar disso, né? E isso é realmente certo, né? Essa lei, ela fala de direitos iguais, né? Inclusive essa PL tem o artigo 8 dividido em dois, né? É o artigo 8A e 8B. O 8A eu comento daqui a pouco. É passível de punição proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transexual, caso essas expressões sejam permitidas aos demais cidadãos e cidadãs. Ou seja, me parece coerente. Se num determinado estabelecimento um casal hétero pode andar de mão dadas, um casal gay também pode. Se é proibido andar de mão dadas, vale para ambos. A mesma coisa para um amasso, né? Se o cara quiser ficar se pegando num determinado lugar, se for proibido para o hétero, também tem que ser proibido para o gay. Eu só tenho uma crítica a fazer a esse artigo, que eu acho que a palavra heterossexual tem que ser inclusa no texto, porque senão vai dar uma impressão de que efetivamente os indivíduos bissexuais, homossexuais ou transexuais têm um privilégio com relação aos heterossexuais. O preconceito aos heterossexuais tem que ser tão repudiado quanto por essa lei. Essa lei tem que prever para os dois lados, ainda que os héteros geralmente não sofram esse tipo de preconceito. É importante deixar isso claro. O grande pepino com essa lei, na verdade, com o perdão do trocadilho, é o artigo 20, aquele mesmo artigo 20, que está proibido praticar, induzir ou incitar a discriminação. Por que essa parte pega? Isso pega porque os pastores protestantes costumam praticar, induzir ou incitar esse tipo de preconceito com uma certa frequência. Então aqui eu vou fazer uma digressão rápida, tá? É nesse mesmo artigo, né, no artigo 20, que você tem a lei que proíbe a suástica nazista. Faz todo sentido essa lei ser contra o nazismo, porque se essa lei é contra a discriminação, e o nazismo é uma ideologia basicamente racista e discriminatória, tanto do ponto de vista religioso quanto étnico, então não tem como essa lei ser a favor do nazismo. Só que você tem aí um anacronismo que não tem como vencer. A lei que é contra a discriminação, ela automaticamente discrimina o nazismo. Não tem como você não discriminar o nazismo dentro desse contexto. É um nó que precisa ser dado, não tem jeito, não dá pra você fugir desse axioma. Apesar de que essa lei não proíbe o nazismo, tá? Ela só proíbe a suástica com o intuito de propagar o nazismo. Eu acho que você nem pode proibir o nazismo, não sei se você pode fazer isso. Enfim, eu acredito que se os nazistas quiserem usar a suástica, eles têm que usar isso utilizando a brecha da liberdade religiosa. Eles teriam que transformar o nazismo numa religião. Aí eu preciso estudar mais isso, tá? Porque eu quero fazer um vídeo só sobre a lei da liberdade religiosa. Tá? Que pra mim eu acho que não funciona, mas enfim, deixa para outro vídeo. Mas eu não sei, então, se há como sobrepor isso, porque tem aquela questão de uma lei que sobrepõe a outra, né? Uma é prioritária com relação à outra. Então, se a lei de liberdade religiosa está acima, por exemplo, da lei da discriminação, então isso significa que eu posso discriminar ou ter esse tipo de comportamento, desde que isto esteja incluído na lei de liberdade religiosa, tá? Então, tem que ver isso daí. Então, eu não sei como funciona isso daí. Se tiver algum advogado aí para me ajudar, então César, se quiser me ajudar, por favor, grava um vídeo sobre isso. Pedrinho também. Se vocês puderem falar sobre isso de alguma forma para tentar elucidar essa situação, fazer um vídeo juntos, talvez, quem sabe, seja uma boa ideia, eu não sei, tá? Eu não manjo dessa coisa. Mas eu sei que tem essa questão da sobreposição das leis. Então, quer dizer, se a lei da liberdade religiosa pode se sobrepor à lei de discriminação, então os evangélicos estão chorando de besteira. Eles estão chorando porque eles não têm o que falar. Porque eles vão poder discriminar à vontade, uma vez que isso daí não pode ferir a liberdade religiosa deles. Se for o contrário, se você for uma lei que pode ser sobreposta ou que seja concomitante, ou sei lá, com o mesmo valor, não sei como é que funciona, aí sinto muito, os evangélicos vão ser obrigados sim a mudar de discurso. A menos que caia a lei toda. Mas aí, se cair a lei da homofobia, tem que cair junto à lei do racismo. Qualquer coisa diferente disso é totalmente sem sentido. Ou as duas andam juntas, ou não tem nenhuma das duas. Agora, será que eu concordo com isso? Então, é complicado.
E eu tenho alguns conflitos internos com relação a esse tipo de coisa e o que eu acredito que seja ideal na liberdade de expressão. Será que o discurso de preconceito e ódio, ele tem que ser controlado? Esse artigo 20, ele acaba sendo de alguma forma um desdobramento da lei da injúria, que o Daniel Fraga fez agora um vídeo sobre o Datena, tá aqui embaixo na descrição, fazendo um meia-culpa, né, dizendo que ele achava uma coisa e depois corrigindo o seu próprio erro. Ele acha que todo mundo tem liberdade total para poder falar o que quiser e você não tem que ter a lei da injúria é errado e você tem que cortar essa lei fora. Eu concordo que esta lei deveria ser revista. Eu também acho ridículo qualquer pessoa ter o direito de processar qualquer um só porque ficou ofendido, mas eu estou inclinado a discordar do Daniel Fraga no que diz respeito a esta lei específica. Eu acho que é complicado você deixar a sociedade como está, totalmente livre, leve e solta. Essa lei é a única garantia que algumas parcelas da população têm para se proteger contra o preconceito, ou se não uma garantia, pelo menos uma esperança jurídica, né, de que possa haver um controle de preconceito. E isso é complicado, é triste que isso tenha que existir. Na verdade, a existência dessa lei já mostra como a gente é miserável e triste, porque só quem já sentiu preconceito na pele sabe o que é sentir preconceito. O dano psicológico que isso gera, o problema de autoestima que isso gera, a sensação de impotência que isso gera, é um dano real, é um dano real. É o mesmo tipo de dano, vou dar um exemplo. Se é legítimo defender que uma gravidez de feto anencéfalo, que foi o que eu falei no meu vídeo sobre os fetos anencéfalos, possa ser interrompida, porque isso vai gerar um dano psicológico na mãe, né, ou pode gerar, né, ou seja, pode ser interrompido ou não, né, a lei permitir essa escolha, né, então também tem que ter essa escolha para as pessoas que sofrem de preconceito, porque isso é um dano real para a pessoa, e às vezes ele pode ser até um dano irreversível. Ou seja, essa lei pode ser que resolva um pouco disso, sabe? É o mínimo que o Estado consegue fazer. Lembrando também que essa lei meio que ela limita a vingança também, se você for ver. Ela trata todo mundo por igual. Ou seja, um cara é humilhado por ser negro, e isso não dá o direito dele de sair humilhando brancos por aí, sabe, por serem brancos, né? Ele tem que, isso daí tudo está previsto, né? O cara pode ser processado e processado mediante a mesma lei. E é basicamente por isso que eu estou inclinado a concordar com a existência dessa lei. Ela me parece justa, e apesar de ser uma vergonha isso, ela me parece necessária. Infelizmente me parece fundamental e necessária para que a sociedade coíba esses excessos que às vezes acontecem e que provavelmente sem essa lei vão passar impunes, já que a nossa sociedade parece ter essa tendência de gerar preconceito em alguns grupos da população. Essa lei criminaliza a homofobia, mas ela automaticamente também criminaliza a heterofobia. Nenhuma das partes pode ser discriminada, ou seja, eu não consigo achar nada de muito errado nesse aspecto dessa lei. O que precisa ser tomado cuidado é com aquela analogia da mola. No meu último vídeo falando sobre ateísmo e neoateísmo, eu usei a analogia da mola, dizendo que quando você tem uma minoria muito oprimida, quando você solta a mola, ela extravasa o ponto de repouso antes de chegar no equilíbrio. Isso com certeza também pode acontecer com movimentos gays. Os gays aqui, e agora a partir do vídeo eu vou falar transexual, bissexual, travesti, enfim, tudo isso aí, e transgênero, vou colocar tudo como gay, tá? Eu sei que tá redondamente enganado isso, mas vai facilitar, senão meu vídeo vai ficar muito comprido. Então eu vou chamar todos eles de gays, tá? Então, os gays, como minoria oprimida, vão ter a tendência de extravasar esse limite de equilíbrio. E essa lei, até a parte que eu comentei, ela é feita para gerar equilíbrio, não para gerar desequilíbrio. E aonde esse equilíbrio pode ser extravasado? Exagerando na aplicação da lei. Por exemplo, um amigo meu que é advogado, um belo dia tomou uma passada de mão na bunda de um gay no metrô. Aí meu amigo chegou e falou assim: ô mano, você tá louco? Ai, você tem preconceito, você não tá aceitando. Não, não é preconceito não. Eu sei dos meus direitos. E isso que você fez é uma falta de respeito, independente do sexo, porque se eu fizer isso com uma mulher, eu sou preso. Ou seja, isso foi só um exemplo. Do mesmo jeito que um hétero pode ser mau caráter, um gay também. E aí você, na hora de prender o cara, você não pode prender ele por causa de homofobia, sabe? Isso não faz sentido. Essa lei da injúria, por exemplo, ela inclui a discriminação por idade. Mas o meu bisavô já dizia uma coisa muito sábia, e ele já era bem velho quando disse isso, foi um pouco antes de eu nascer, que assim, não respeite automaticamente todos os velhos, porque os canalhas também envelhecem. E isso vale pra tudo. O negro que é discriminado por ser negro é diferente do negro que é discriminado por ser intrigueiro, futriqueiro e mau caráter. A lei tá aí pra proteger o primeiro caso, não o segundo. Porque aí deixa de ser um pré-conceito pra ser um conceito. Mas quem for julgar um caso de processo desses vai saber disso? Como impedir que essa lei, tanto essa quanto a que pode vir a ser efetivada com a PL 122, que ela não seja cheia de excessos, que ela seja aplicada de forma justa, até que ponto ela seja efetivamente uma defesa para as vítimas de preconceito e não uma brecha para picaretagem e vigarice. Até que ponto os estandartes do movimento gay vão defender os seus iguais
simplesmente por serem gays ou querendo realmente avaliar se eles têm razão ou não. Então foi isso que eu disse no meu primeiro vídeo sobre os homossexuais. Os gays não podem ser criticados por serem gays, mas os movimentos gays sim, devem ser criticados, devem passar por algum crivo, porque eles são instituições, eles podem ser criticados como qualquer outra. Um exemplo que me citaram, mas eu não achei essa pesquisa, então se alguém puder, uma boa alma puder colocar aqui, por favor diga que eu vou taguear aqui assim que me passarem, sobre os números de assassinatos de gays anuais, sei lá, assassinatos obviamente são mortos por violência, que no meio desse balaio tá tanto aquelas pessoas que são mortas por questão de homofobia, quando por exemplo pessoas que são mortas por crime passional. Quer dizer, o próprio namorado ou namorada da pessoa matou ela, ou então, sei lá, foi uma briga entre gays mesmo, né, sei lá, por algum motivo. Né, isso daí não entra como crime de homofobia, né, isso daí é uma questão entre eles, então tem que separar isso daí. Porque juntar tudo isso daí no mesmo balaio e falar, olha como as pessoas são assassinadas por serem gays, é desonesto. É desonesto, tem que ser tomado muito cuidado com isso. Ou seja, se a PL 122 for aprovada, eu acho que ela tem que ser mesmo muito bem avaliada por juristas. Os casos que forem utilizados essa regra tem que ser avaliados caso a caso, tá? Não tem essa de ficar abrindo jurisprudência. É perigoso, dá muita margem para injustiça, mas ruim com essa lei, pior sem ela. Sem essa lei a injustiça provavelmente vai ser muito maior. Tem que deixar essa lei e ficar de olho aberto. Paciência. Outro perigo muito real é a mola comprimir para o lado oposto. Do mesmo jeito que eu falei no outro vídeo que não dá para forçar uma pessoa a ser ateia e muito menos forçar ela a se converter, você também não consegue forçar uma pessoa a deixar de ser homofóbico ou deixar de ser racista. Isso não é uma coisa tão simples. Às vezes você consegue, mas não é uma coisa tão simples. As pessoas têm que deixar de ser homofóbicas, racistas, etc. naturalmente. Elas têm que perceber que a homofobia ou o racismo é uma estupidez. Mas isso daí tem que ser feito de forma livre, numa sociedade ideal. Elas não deveriam ser forçadas a tal, sabe? Ser forçado a aceitar homofobia e o racismo como crime. Mas o governo tem que coibir isso, porque o racismo e a homofobia, eles prejudicam efetivamente pessoas. Eles prejudicam a vida dessas pessoas. Ou seja, tem que ser coibido. Mas essa coibição não pode ser feita simplesmente por fazer. Você tem que ter uma instrução da população, uma conscientização da população junto com isso, porque senão eles vão virar oprimidos. A mola deles vai apertar para o outro lado. E aí pode estourar e extravasar o equilíbrio em algum ponto extremamente perigoso, que nem quando começou a internet, né? Os nazistas foram exprimidos e oprimidos, sei lá, por proibições, por leis, por um monte de décadas. Quando surgiu a internet, teve um boom de nazismo, sabe? Isso é extremamente prejudicial para a sociedade humana como um todo. Só que isso foi gerado por causa do movimento de mola. Para que lado vai extravasar a mola dos homofóbicos se eles forem extremamente apertados? Isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, e por isso que você tem que ter, junto com a aprovação dessa lei, uma medida de conscientização das pessoas. Esse efeito colateral tem que ser calculado e pensado para preservar a sociedade de quando a mola dos preconceituosos estoura. Agora vamos mais a um ponto que eu discordo da PL 122, que é exatamente o artigo 8, só que o A do artigo 8, não o B. Impedir ou restringir a manifestação de afetividade em detrimento de raça, cor, blá 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 blá, em lugares públicos ou privados abertos ao público. E só, não especifica mais nada. Eu acho, na opinião minha, que certas manifestações de afetividade têm que ser controladas. Eu não sei até que ponto elas devem ser proibidas, tá? Isso daí é sempre um problema, tá? Você tem aquela questão do atentado ao pudor, né? Ou então sexo explícito, isso daí você não pode fazer. Eu não sei até que ponto essas normas são válidas. As pessoas deveriam ter um simancol, né? Mas já que você não pode exigir simancol das pessoas, então que você faça uma lei. Porque também não é só por proibir por ser desagradável, né? Porque se for só por ser desagradável, daqui a pouco vamos fazer uma lei proibindo você de peidar também, né? Sabe? Não, isso daí não tá certo. Mas, por exemplo, que nem eu nunca fui em parada gay, tá? Mas muitos amigos meus, inclusive amigos gays, falaram que a parada gay tá uma putaria. Principalmente para gays masculinos, né? Não tanto para gays femininos. Tem uma putaria no meio da rua, tanto faz se for uma parada gay ou se for uma micareta. Não deve ser aceita, sabe? É uma via pública, qualquer pessoa pode passar por lá. Ninguém é obrigado a ver isso. E aquela história de que os incomodados que se retirem, não vale para isso, exatamente porque é uma via pública, tá? Mas aí eu vou entrar naquela discussão do cigarro que eu também quero deixar para um outro vídeo. Eu sei que essa PL 122 não é uma lei sobre o atentado ao pudor, mas eu acho que esse 8A é totalmente desnecessário, tá? Eu mudaria o 8B acrescentando a palavra hétero e tiraria o 8A. Bom, eu acho que é isso, pessoas. Eu acho que eu confundi mais vocês do que ajudei nesse vídeo aqui, né? Os movimentos gays são importantes, assim como eu falei, os movimentos ateus são fundamentais, mas os dois têm que tomar cuidado para evitar excessos. Ainda que seja normal esse movimento da mola, os excessos têm que ser controlados exatamente para evitar que do outro lado a pressão seja forte também, para evitar dar munição
pro time do contra. Só uma correção pro meu primeiro vídeo. Eu tinha falado que a homossexualidade, por definição, é a atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Eu esqueci do emocional, tá, gente? Então acrescentem aí atração emocional também, porque amor é amor, eu negligenciei esse ponto. Eu também negligenciei a parte de psicologia no meu primeiro vídeo, e o pessoal veio reclamar também, mas é que eu não manjo nada de psicologia, tá? Se alguém quiser fazer uma análise psicológica aí, gravar um vídeo, seja muito bem-vindo. O que eu tô falando não são opiniões minhas, tá? São dados que eu tô coletando de pesquisas biológicas e médicas. Bom, então é isso, os links estão todos embaixo e um abraço pra vocês. Falou!